Como prevenir as doenças crônicas com a alimentação? Com certeza você já sabe que a atividade física faz muito bem para a prevenção de todas essas doenças. Nesse vídeo de hoje nós vamos focar aqui somente na alimentação, que é um dos pilares que ajuda as pessoas a prevenirem essas doenças. O sono é um outro pilar, né? Assim como a atividade física, mas hoje nós vamos dedicar exclusivamente para falar daquilo que você coloca para dentro do seu sistema digestivo. E são 4 aí os grandes grupos de doenças crônicas, né, que mais matam no mundo moderno. Os cânceres, as doenças neurodegenerativas, o diabetes e as doenças cardíacas. Eu já começo o vídeo te falando que, independente de qual seja a sua genética, 90% dessas doenças elas aparecem devido ao seu estilo de vida. Como eu disse ali, atividade física, o sono, o que você coloca para dentro do seu organismo. Tem outros fatores também que influenciam, como o estresse, mas vou deixar um pouco de lado e nós vamos focar hoje somente na alimentação. Corrigiu a alimentação, fez atividade física, corrigiu o sono, a chance de você ter alguma dessas doenças diminui drasticamente. E qual o maior problema da alimentação? Porque os alimentos, eles têm o potencial de curar o nosso corpo e o potencial também de inflamar e deixar o nosso corpo doente, trazendo aí síndrome metabólica, entupindo nossos vasos sanguíneos, enrijecendo nossos vasos sanguíneos, atrapalhando aí funções hepáticas, funções de outras glândulas, né? Função de produção de insulina, por exemplo. Então ela traz aí uma cascata de problemas para sua vida quando você coloca alimentos que desregulam o seu corpo. Então eu vou começar falando aqui de forma bem prática, né, o que tirar e o que introduzir. O mais importante é você sempre preocupar em tirar o que faz mal do que introduzir o que faz bem. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, falam comigo assim: ah, Pedro, mas eu como saudável, minha alimentação é boa e eu ainda continuo acima do peso, ou então eu continuo doente. Muitas pessoas, elas se enganam. Por quê? Elas realmente comem frutas, elas comem legumes e vegetais, mas elas continuam comendo as coisas que fazem mal. Então não é assim, mais com menos e aí anula e vira zero. Então eu comi aqui uma maçã, comi um brigadeiro, comi uma coisa saudável, comi uma coisa que não é tão saudável, mas aí ficou tudo bem porque eu comi uma coisa saudável. Não é assim. Se você comer a maçã e o brigadeiro vai continuar te fazazendo mal. Se ele for em quantidade grande, obviamente, se não for uma exceção ali do final de semana, se for ali constantemente no seu dia a dia, não adianta comer só saudável. Não adianta você comer ali um pé inteiro de alface, mas comer depois um pote de Nutella. Então, eu quero que você entenda que tirar essas coisas são mais importantes até do que adicionar essas coisas. Óbvio que você não vai morrer de fome. Então, uma vez que você tira uma coisa que você está comendo, você tem que adicionar outra. Aí você vai adicionar os alimentos que trazem nutrientes junto com eles, né? Vitaminas, minerais, antioxidantes e por aí vai. Então, o primeiro alimento que você deve preocupar muito em retirar são os açúcares adicionados nos seus alimentos. Então, o que é o açúcar adicionado no seu alimento? Ninguém come um pote de açúcar, a gente sabe disso. E muita gente confunde, fala assim: eu não como açúcar, né? Não como açúcar. Mas ela vai lá e toma refrigerante todo dia. Então, ela está comendo açúcar no refrigerante, né? Ela toma o café que já vem adoçado, por exemplo, já coloca adoçado lá na garrafa. Então, ela está tomando café com açúcar. Ela come um bolo, né, no lanche da tarde no trabalho. Aquele bolo utilizou açúcar para fazer. Então você vai retirar aí tudo que tem açúcar, tudo que adoçou, você não consome mais. Então tira refrigerantes, tira sucos adoçados, seja de caixinha ou seja suco natural que você ainda adiciona o açúcar, café com açúcar, qualquer tipo de bolo adoçado, né, de biscoito, de sorvete, de bombom, de chocolate, de qualquer coisa você vai retirar do seu dia a dia. E é retirar mesmo, né? Comer ali com uma exceção no final de semana. E se você tem uma síndrome metabólica, ou seja, está acima do peso, já está lutando ali com o início de algumas doenças, você deve retirar 100% por pelo menos ali uns 2, 3 meses até o seu corpo reorganizar. Muitas pessoas perguntam sobre dieta cetogênica, dieta carnívora. Essas dietas, elas podem servir como uma estratégia para a pessoa realmente resetar ali o metabolismo dela. O metabolismo dela está pegando fogo, está com resistência à insulina, está com síndrome metabólica, né? Já está todo desregulado a produção de hormônios. Então vale a pena essa pessoa cortar a zero os produtos ultraprocessados, os carboidratos refinados, os açúcares, qualquer tipo que seja, vai para dieta carnívora, vai para cetogênica, ela vai comer ali basicamente carne, aí o corpo dela vai reorganizar ali a produção de insulina novamente, vai dar uma melhorada. Então, para a maioria das pessoas, não precisa fazer isso, deixa como exceção no final de semana, corta do dia a dia, né? Tira, corta do dia a dia. Tem pessoas que bebem ali 1 litro de café por dia e esse café tem açúcar, olha a quantidade de açúcar que a pessoa está tomando sem nem perceber, né? A pessoa toma no lanche da tarde lá, come um pedaço
pedaço de bolo todo dia, esse bolo teve açúcar e por aí vai. Então retira o açúcar e você vai substituir tudo que for doce por frutas, né? As frutas têm o doce natural delas, né? Então no café da manhã você comeu um pedaço de bolo, você vai trocar esse bolo, por exemplo, por uma banana, por um mamão. E aí você pode perguntar assim, Pedro, mas quanto de banana e quanto de mamão? Quanto você quiser. Você já viu alguém engordar de comer banana e mamão? Então troca por frutas. Tem outras frutas que são até um pouco mais doces, né? Como tâmara, como damasco. Você pode utilizar na hora que você estiver com vontade de comer aquele chocolate. Então você pega uma tâmara com morango, você pega uma tâmara com uva, você pega uma tâmara e come puro. Essa tâmara ela é muito doce, mas ela tem muita fibra. Essa fibra vai fazer com que o açúcar chegue lentamente no seu organismo. Então você vai substituir, né, o bombom, o sorvete, o chocolate, né, qualquer tipo de doce pelas frutas, tá bom? Então essa é a primeira grande substituição que você vai fazer aí na sua alimentação. A segunda grande substituição é retirar os carboidratos refinados. O que é carboidrato refinado, Pedro? Carboidratos refinados são a farinha de trigo, a farinha de mandioca, a farinha de milho, não todos aqueles que você já conhece, né? Pão, bolo, biscoito, também tapioca, se você está buscando emagrecimento, tem que tomar muito cuidado. Pão de queijo, tudo que tem polvilho, a própria farofa que você coloca na comida, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o processamento que foi utilizado para chegar nessa farinha, que chega até você, retirou todos os nutrientes, tirou as fibras, deixou ali somente um carboidrato que tem um índice glicêmico, às vezes até maior, dependendo do organismo, do que o próprio açúcar. Então uma pessoa que come um pãozinho branco, né, no café da manhã, é como se ela estivesse comendo um doce, porque a quantidade de insulina que o corpo vai ter que produzir para lidar com aquele carboidrato que vai chegar de uma forma muito rápida no organismo, é mais às vezes do que um doce. Então é importante que você tire esses carboidratos refinados. Então tira o pão do café da manhã, tira o macarrão do almoço, tira o bolo e o biscoito do lanche da manhã e do lanche da tarde e substitui por vegetais e legumes. Então montou lá seu prato no almoço, tá faltando aqui porque não tem o meu macarrão, não tem minha farofa que eu comia sempre. Coloca batata doce, coloca mandioca, coloca abóbora, coloca brócolis, vagem, quiabo, qualquer um e na quantidade que você quiser. É muito importante no processo de cura de doenças, no processo de emagrecimento, você não sentir fome. Então você vai tirar alguns alimentos e vai colocar os alimentos bons quanto você quiser, porque esses alimentos têm tanta mastigação, tanta fibra, tantos nutrientes que eles regulam a sua saciedade. Chega uma hora que você não aguenta mais comer, então pode colocar à vontade desses nutrientes. Então substituiu isso. No café da manhã e no lanche, que às vezes é mais difícil você comer vegetal, pode colocar as frutas também, porque aí você vai colocar uma coisa que tem carboidrato, mas que tem fibras, que tem vitaminas, que tem minerais, né, que tem coisas que ajudam o seu corpo a funcionar bem. A terceira substituição importante você fazer é retirar os óleos vegetais, então óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, porque esses óleos eles são muito inflamatórios. Eles fazem com que o nosso corpo, né, aumente a quantidade de um tipo específico de LDL que oxida nas nossas paredes, né, dos vasos sanguíneos e faz com que formem as placas. Então é muito importante retirar esses óleos vegetais da alimentação. O processo químico para poder fazer esses óleos vegetais, né, ele é muito agressivo para o nosso corpo. Você pega ali, né, a quantidade de milho, soja, enfim, canola para poder fazer um óleo, ele tem que passar por um processo de alvejamento, de desodorização, de solvência. Então, assim, é um processo químico mesmo, né? Quase como um laboratório para poder fazer esses óleos vegetais. Muito diferente de um azeite, que é somente ali, né? Tritura a azeitona com caroço e tudo e prensa. Somente a prensa retira aquele óleo que é o azeite. Diferente do óleo de coco, diferente da própria manteiga, né? Que você pega o leite, vai batendo ali até ela virar a manteiga, separa o soro da manteiga, do resto do leite. Então, são processos naturais muito diferentes dos processos químicos para chegar nos óleos vegetais, que são altamente inflamatórios. E todas essas doenças que eu falei, né, as 4 grandes doenças, os 4 grandes grupos de doenças, são doenças relacionadas à inflamação. Então, como os óleos vegetais, eles são muito inflamatórios, você precisa retirar ele. E a substituição é naturalmente por esses que eu falei aqui, o azeite, o óleo de coco, a manteiga, a própria banha, o tutano do boi. Então, são gorduras que existem na natureza de forma natural, que você vai pegar e utilizar no seu cozimento, fritura, enfim, qualquer alimento que você estiver fazendo. Para colocar na salada, né, joga um azeite extra virgem. Para poder fazer um ovo, a sua panela vai grudar, né, joga o azeite, então joga um pouco de manteiga. Então utiliza esses óleos porque eles são muito melhores para a sua saúde, né, e não geram esse processo de inflamação aí no seu organismo. E uma coisa muito importante que você tem que entender é que esses
três grupos de produtos alimentares, né, que são os açúcares, os carboidratos refinados e os óleos vegetais, eles estão presentes em quase todos os produtos alimentícios. Todos os produtos que a indústria produz utiliza esses três ou algum desses três. Então, quando você pega, por exemplo, um pacote de biscoito recheado, tem os três. Quando você pega um pacotinho de bolo, tem os três. Quando você pega um sorvete, tem dois, né? Tem açúcar e tem os óleos vegetais. Então, sempre vai ter ali dois ou três. E isso faz muito mal para o nosso organismo. Então, quer cortar de uma vez, você retira os alimentos ultraprocessados do seu dia a dia. Para de fazer compra no supermercado. O supermercado tem 80% dos produtos vindos da indústria alimentícia. Produtos que não são feitos para te saciar. A quantidade de açúcar adicionado ali é feita para te viciar, deixar um alimento hiperpalatável, desregular sua liberação de leptina e fazer com que você queira cada vez mais. Os alimentos que te nutrem e que te saciam estão em outro lugar. Eles estão lá no cantinho do supermercado, que é a parte de hortifruti e o açougue. É onde você deve comprar os alimentos da sua casa, né? Comprou frutas, vegetais, legumes e as carnes, você está super bem servido para alimentar saudável durante a semana, retirando aí os alimentos que fazem mal para o seu organismo. Pode comer liberado os alimentos que fazem bem, eles vão regular. Você não conhece nenhuma pessoa que come muito vegetal, uma pessoa engordou de comer batata doce, engordou de comer abóbora, né? Não existe essa pessoa. Então, os alimentos que fazem bem, você pode comer liberado. Os alimentos que fazem mal, você retira eles. Como eu já falei aqui em diversos vídeos, o açúcar, ele é altamente tóxico para o nosso organismo, ele não pode ficar em grande quantidade no seu sangue. Para isso, o seu corpo produz muita insulina para poder retirar ele do sangue e jogar para os estoques de glicogênio no músculo, no fígado. Mas uma vez que esse estoque está cheio, o que acontece? Você começa a armazenar em forma de gordura. Os carboidratos refinados fazem com que o seu organismo responda quase da mesma forma que o açúcar, né? Também elevando lá, dando um pico de insulina. Mesma coisa, os estoques estão cheios, tem que armazenar em forma de gordura, né? Então todo aquele excesso, né, de açúcares e carboidratos que você come está sendo armazenado em forma de gordura. Primeiro é transformado lá em glicerol, depois vira nos triglicérides que entopem as suas veias, que fica cheio lá no seu exame, né? O triglicérides deu alto. E você é preocupado lá de comer a gordura da carne, sendo que o que está fazendo ele ficar alto é o bolo e o biscoito que você está comendo. E por último, os óleos vegetais, como eu disse, eles aumentam a quantidade de LDL que oxida nas nossas veias e traz ali as placas e os possíveis infartos. Então, muito cuidado com essa tríade, retira ela do seu dia a dia, porque isso pode realmente levar você para uma dessas 4 doenças que mais matam no mundo moderno. Eu quero que você comente aqui embaixo qual deles você tem mais dificuldade de retirar do seu dia a dia. Quero que você envie esse vídeo para uma pessoa que está ali buscando uma alimentação mais saudável, ou então mesmo já está com alguma dessas doenças e saiba que é possível reverter. Vi diversos casos de reversão de diabetes, reversão de pressão alta. Então você pode ajustar aí o organismo da pessoa melhorando a alimentação. Então envie esse vídeo para ela. Lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber o vídeo em primeira mão. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como comer mais verduras e legumes. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.